Ok? Então, está gravando. Estamos aqui. Só vou, então, colocar os participantes aqui. E agora sim. Então, podemos começar? Sim, podemos. Ok, então, olá a todas, olá a todos. Meu nome é André Pagani, eu sou professor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e estou aqui junto com a advogada supervisora, doutora Flávia Mendes de Carvalho, que é funcionária do Mackenzie, colaboradora e atua no Juizado Especial Cível, né? Então, eu e a doutora Flávia, estamos aqui hoje para falar sobre o Juizado Especial Cível Anexo Mackenzie, né? Esse juizado é motivo de muito orgulho para a nossa faculdade, para a nossa comunidade e para a universidade como um todo. Por quê? Porque ele é fruto de uma parceria, de um convênio que foi feito entre a universidade e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, aqui, eu coloquei para vocês uma foto da fachada do nosso juizado, né? Ele fica ali na Rua da Consolação, 993, né? Então, exatamente do lado oposto da entrada do campus, que fica ali na Rua da Consolação, né? Então, o que tem ali no juizado, né? O juizado, ele é um órgão do Poder Judiciário, de verdade, né? Tem uma juíza de direito que está atuando lá, julgando processos de natureza cível, né? Então, o que é processo de natureza cível? Eu sei que muitos que estão aqui, né, ou 100%, né, tirando eu e a doutora Flávia, estão querendo iniciar o curso de direito, né? Então, o que é um juizado especial cível? É um órgão, como eu já falei, do Poder Judiciário, que julga conflitos, processos, né, de natureza não criminal, né? Então, essa é uma primeira definição bem ampla, quer dizer, então, não é julgado nenhum crime ali, né? São processos de natureza cível, né? Mas a lei ainda restringe um pouco mais, né? Então, ali também não são julgados processos de família, não são julgados processos previdenciários, né? São julgados processos, em sua maioria, de consumo, de relações de consumo, de direito de vizinhança, acidente de automóveis, em valores até 20 salários mínimos. Não é isso, doutora Flávia? Quer complementar aí e me ajudar a explicar que tipo de processo que a gente tem lá? Exatamente. O Juizado Especial Cível, eu costumo brincar que é a justiça do cotidiano. Então, são questões do dia a dia que todos nós enfrentamos, que todos nós passamos, independentemente da nossa formação, da nossa classe social. Enfim, são questões que nós estamos sujeitos como consumidores, então questões relativas a problemas de telefonia, problemas com instituições financeiras, questões relativas a planos de saúde, questões relativas à vizinhança, questões relativas, por exemplo, ao acidente de trânsito. Então, é a justiça do dia a dia, né? Aquelas questões que no cotidiano todos nós podemos estar envolvidos. E, de fato, uma coisa relevante é que, se o valor dessa ação for até 20 salários mínimos, a parte não precisa constituir um advogado para acessar a justiça. E essa é a importância do Juizado Especial Cível Anexo Mackenzie. Ou seja, acolher o cidadão, a comunidade, auxiliando que essa pessoa ingresse com uma ação no judiciário e, paralelamente, o aluno da Faculdade de Direito ou da Universidade Presbiteriana Mackenzie pode
exercer ali um papel relevante de apoio à comunidade e vai também ter um aprendizado. Ótimo. Então, gente, como a doutora Flávia colocou, né? Esse juizado é um orgulho para a Faculdade de Direito e um orgulho para a comunidade. Para todo mundo ter uma ideia, né? O juizado, ele está junto com o Mackenzie desde 1999. Então, foi uma parceria que o Mackenzie fez, um convênio, né? A palavra técnica, que o Mackenzie fez com o Tribunal de Justiça, e desde 1999 o juizado ele está aqui perto do Mackenzie, né? Ele está nesse endereço aí da foto desde 2002, né? Antes disso, ele foi fundado em 1999. Antes disso, ele ficava nas cercanias ali da faculdade, na Rua Major Sertório. De modo que todo mundo no bairro, ali do centro, Higienópolis, Vila Buarque e região, conhece o trabalho do juizado, né? Então, é um juizado acadêmico, como a gente falou, né? Em que são os alunos os protagonistas do trabalho que é desempenhado lá. Então, ele tem, né, o juizado especial tem previsão constitucional, a gente colocou aí o texto da Constituição Federal, artigo 24, inciso 10, que fala dos juizados de pequenas causas, que é uma terminologia antiga, então é uma terminologia que era utilizada pelo meu pai, pela minha mãe, pelos avós de vocês, né, que estão entrando agora na faculdade, né, juizado de pequenas causas, né? No início tinha esse nome, depois, com a lei 9.099, que foi fixado esse nome de juizado especial cível, né? Por isso que tem esse nome, esse nome é uma lei de 1995, né? Então vejam só, os juizados foram criados em 1995 e o Mackenzie já em 1999 já tinha essa parceria. Então foi uma das primeiras universidades da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo, né, que fizeram essa parceria com o Tribunal de Justiça, né? Então, esse convênio foi celebrado em 99, né? E já começou com a doutora Flávia lá, né? A doutora Flávia era aluna, foi convidada, né, para ser estagiária, para auxiliar nos trabalhos, foi muito bem e foi efetivada e nós temos a honra de contar com ela até hoje lá no juizado. Então, está desde o início, que, na verdade, é uma história que se confunde com a nossa filosofia. Nós entrevistamos os alunos para trabalharem conosco no juizado e a nossa ideia é que os alunos cresçam, evoluam, né? Muitos deles acabam prestando concurso para magistratura, para a defensoria pública, para outros cargos públicos, né? E a gente acompanha o crescimento dos alunos. Tem aqueles que se tornam também advogados e aí depois comparecem no juizado na qualidade de advogados. Então, é algo muito muito bom para todo mundo, tanto para os alunos, quanto para a faculdade, quanto para o Tribunal de Justiça, quanto para a comunidade que o juizado serve. Então, o que acontece nesse convênio, né? Quais são as obrigações? A universidade, por meio da sua mantenedora, que é o Instituto Presbiteriano Mackenzie, fornece toda a infraestrutura para aquele juizado funcionar, aquele da foto que eu apresentei, né? E, inclusive, não só a estrutura física, mas também todos os colaboradores são todos custeados pela universidade. E o Tribunal de Justiça, ele fornece um magistrado e um escrevente para julgar os processos que lá chegam, né? Então, atualmente, eu sou o professor coordenador do juizado, né? E eu cuido, então, da supervisão desse convênio que foi fixado com o tribunal para que as obrigações
que estão lá sejam cumpridas e também a supervisão acadêmica dos alunos, para saber se os alunos estão tendo algum proveito, se estão aprendendo realmente lá no juizado, porque a ideia é que os alunos eles aprendam fazendo, né? Então, eles vão, na prática, desempenhar várias atividades que são desempenhadas dentro de uma unidade judiciária de juizado especial, né? Então, qual que é a infraestrutura física lá? Qual é a infraestrutura, perdão, a infraestrutura humana? Quais são as pessoas que trabalham lá, né? Então, quer falar um pouquinho, doutora Flávia, sobre o papel dos funcionários? Sim. Atualmente, nós temos os advogados supervisores, cuja função é orientação dos alunos. Então, todos os alunos que realizam o estágio no juizado, eles têm o total apoio dos advogados supervisores, que fazem a orientação técnica, ou seja, a orientação jurídica, analisando o caso que foi trazido pela população, se é de competência do juizado ou não. Esse advogado, ele vai supervisionar e ensinar a elaboração da petição inicial, então ele vai fornecer noções de redação e técnicas jurídicas no momento que o aluno vai elaborar a petição inicial. Ele vai acompanhar o aluno nas audiências de conciliação, ou seja, ele vai estar lado a lado com o aluno para que o estágio tenha esse cunho de aprendizado, né? Essa é a principal função desse estágio, que seja uma extensão da universidade para que o aluno possa ter esse aprendizado na prática, sempre sob a supervisão de um advogado supervisor, tá? Existem também alguns funcionários que são colaboradores do Mackenzie, que eles atuam diretamente no cartório. Quando nós falamos em cartório, nós estamos nos referindo àquela atividade cartorária de andamento dos processos. Então, esses funcionários administrativos vão movimentar o processo, vão expedir as cartas para comunicar o réu da existência da ação, vão encaminhar o processo para que o juiz possa fazer as análises das decisões. E o estagiário do anexo, ele também vai atuar no cartório, ele também vai ter esse aprendizado do andamento processual. E ele vai sempre contar com o auxílio desses colaboradores, que são todos do Instituto Presbiteriano Mackenzie, vinculados ali, lotados no anexo. E fora isso, nós temos nossa equipe de apoio, né? O juizado conta com uma equipe de segurança, já que ali transitam muitas pessoas, porque há um atendimento ao público, e nossos auxiliares de limpeza, que estão sempre colaborando conosco no dia a dia, tá? Atualmente, nós temos 35 estagiários, ou seja, é um grupo de estagiários muito grande. Eles trabalham por 4 horas diárias, em turnos, 2 turnos, das 13 às 17 e das 14 às 18. Então, é um grupo grande de alunos que está sempre sob a supervisão dos advogados supervisores e dos colaboradores administrativos que fazem toda essa atividade cartorária. Ótimo. E é importante mencionar também que esses alunos, eles são estagiários e recebem uma bolsa, né, que vem na forma de um desconto na mensalidade que eles pagam na Faculdade de Direito, né? E aí a gente tem uma foto aqui para mostrar, essas daí são todos alunos, tem a sala dos estagiários, né? Então, eles têm uma sala onde eles, depois que conversam com o público, né, que recebem os documentos, eles vão para essa sala para redigir as peças processuais para dar entrada no processo lá. E também existe uma outra sala, que é essa sala aqui, né, onde os alunos conversam com os advogados para tirar dúvidas, para imprimir algum documento, para escanear algum documento, né, e para movimentar o processo no site do tribunal, né, isso com auxílio dos advogados supervisores e, às vezes, com o pessoal do cartório, né.
Então, como é que é feita a seleção desses alunos, né? Isso é importante explicar, né? Nós não fazemos distinção do semestre, pode ser um aluno do primeiro semestre, então quem entra no primeiro semestre já pode participar do processo seletivo e vai até o 8º semestre. Por quê? Não vai até o 10º? Porque a duração do estágio é de 1 ano, então tem que ser 2 semestres, né? Então, se entrasse no 9º, não conseguiria completar o estágio enquanto estivesse cursando a faculdade de Direito. Então, é por isso que é do 1º ao 8º, né? E aí, faz a inscrição por uma plataforma que a gente tem na internet para dialogar com os alunos, que a gente chama de Moodle, faz a inscrição lá no Moodle, né? Depois participa de uma prova escrita, né? E depois tem uma entrevista pessoal que nós fazemos na forma de uma dinâmica de grupo, né? E aí dessa entrevista participam professores da faculdade, advogados, magistrados, né, que atuam no juizado ou já atuaram, né, para fazer uma seleção, porque realmente é muito disputada, né? A gente teve um ano, aqui eu acho que eu separei 2017, foram 300 e poucos candidatos e a gente acabou selecionando em torno de 50, né? Então, quer dizer, é bem é, é, competitivo. Por quê? Porque é uma oportunidade única, né? Na verdade, de fazer várias atividades. A gente mantém um sistema de rodízio dentro do juizado, né? Então, o aluno ele não fica fazendo uma coisa só. Todo mundo que passar pelo juizado vai atender o público, vai redigir petição inicial, vai fazer uma audiência de conciliação, vai participar no cartório da parte burocrática do andamento do processo, vai participar de uma audiência de instrução e julgamento, vai auxiliar a juíza nas atividades dela do gabinete. Então, quer dizer, a gente faz esse rodízio, então, quer dizer, uma experiência realmente muito rica, né, para quem entra, e por isso que é disputado. Então, aqui eu coloquei, na verdade, para vocês, mais ou menos como é que acontece, quais são as etapas do processo seletivo, né? Então, tem o edital, publicação, a inscrição do aluno pelo sistema Moodle, realização de prova de seleção, entrevista pessoal e publicação dos aprovados para a escolha do local de atuação. E aí é o seguinte, não é que é um local fixo de atuação, é o local onde vai começar a trabalhar, né? Onde vai ficar os primeiros meses. Depois, conforme o tempo vai passando, aí vai sendo realizado um rodízio, né? E claro, vai ter algumas atividades que uns vão gostar mais que os outros, e aí a gente vai permitindo que fique mais tempo. Olha, fica mais tempo aqui, do que, né? Se gosta mais de fazer conciliação, não gosto de fazer conciliação, gosto de fazer petição inicial. Ok, então fica mais no atendimento, né? Mas no início, né, até nos primeiros 6 meses, tem bastante movimentação, né? Então, esse é o processo seletivo. Doutora Flávia, se quiser fazer alguma coisa, pode me interromper. Pois não, pode deixar. Alguma coisa. Eu coloquei a estatística de 2016 aqui, né? Eu tinha falado 2017, foi 2016. Então, os números são impressionantes. Quer dizer, foram 350 inscritos, depois 250 foram fazer a prova, né? Porque o que acontece no meio do caminho é que muitos também fazem processo seletivo em escritórios de advocacia, outros estágios acabam passando. Então, 250 vieram fazer a prova, 80 foram selecionados para entrevista e 54 acabaram ingressando no juizado, né? Então, para atuar num período de 12 meses, né? E aqui tem uma descrição do que é feito, né? E como a doutora Flávia está lá no dia a dia, se quiser, tem a palavra é sua aí para contar como é que é no detalhe o atendimento.
Sempre que o aluno ele ingressa no processo seletivo para o estágio do juizado, ele fica em dúvida, mas o que eu vou fazer? Como vai ser o trabalho? Quais serão as minhas atividades? Então, a gente costuma separar um pouquinho, né? Caracterizar cada uma das atividades, lembrando que todos vão realizar todas as atividades em sistema de rodízio. Então, a primeira atividade a gente chama de triagem. O que é a triagem? É o atendimento inicial, onde o cidadão comparece ao juizado buscando informações jurídicas sobre o problema. Claro que ele pode trazer uma ampla gama de questões que a gente vai analisar se essa questão pode ser resolvida no juizado ou não. Quem faz esse atendimento é o aluno. Então, o aluno vai conversar com o cidadão, então ele vai desenvolver essa capacidade da escuta, porque ele vai ouvir pessoas pessoas diferentes, então ele vai lidar com todo tipo de pessoas, pessoas mais simples, que às vezes não sabem se expressar, pessoas que já têm uma formação, uma escolaridade um pouquinho maior, que já consegue contar o que aconteceu. Então, o aluno é que vai receber inicialmente essa pessoa. Posteriormente, com a supervisão do advogado, o aluno vai fazer essa análise jurídica da questão trazida. Verificar se é competência do juizado ou não. Como o professor André falou no início, tem algumas questões, por exemplo, relacionadas a direito de família, que não são da competência do juizado, e isso vai sempre ser analisado sob a supervisão do advogado, tá? Aí a gente tem duas situações. Primeiro, se foi constatado que aquela questão não é da competência do juizado, o cidadão vai receber uma orientação qual a conduta que ele tem que buscar. Caso contrário, se é verificado, não é possível entrar com uma ação, a gente pode resolver essa questão no juizado, o aluno vai fazer essa devolutiva ao cidadão e vai informar qual a documentação necessária para a propositura da ação, que é a segunda atividade, que é da elaboração da petição inicial. Então, o cidadão vai receber aquela lista, aquela orientação dos documentos necessários para a propositura da ação e vai, então, retornar ao juizado. Então, essa primeira atividade a gente chama de triagem, que é o atendimento inicial, onde nós vamos, então, filtrar o que é da competência ou não do juizado. Ótimo, né? E aí, aqui a gente tem uma foto da sala onde fica o público esperando o atendimento e também um balcão onde as pessoas que acabam de chegar se dirigem para pegar uma senha para serem atendidas, né? Então, esse é o saguão de entrada logo depois que se passam os detectores de metal, né? E ali ao fundo tem a porta de entrada do cartório, onde ficam os processos físicos e onde é feito o atendimento daqueles processos que já estão em andamento, né? Aqui mais uma foto, é uma foto de uma audiência de conciliação. Aqui a gente tem um aluno da faculdade, né? E ele está na sala de conciliação, numa mesa redonda ali, fazendo a conciliação. É muito importante destacar que o Mackenzie ele faz questão de treinar e capacitar os alunos de acordo com as normas do Conselho Nacional de Justiça, tá? Então, não é que o aluno chega e, de repente, ele começa a fazer audiências de conciliação. Antes dele estar nessa situação aí da foto, ele passa por um curso de capacitação e ele, depois que é capacitado, aí então ele vai fazer a tentativa de conciliação das partes que aparecem lá com o conflito. Então, sempre que tem uma petição inicial, pela lei, tem que se tentar uma conciliação. E aí, então, é o aluno do Mackenzie, claro, sempre supervisionado por um advogado que também está capacitado de acordo com as normas do CNJ, né? Ele faz essa audiência, né? Aqui tem uma foto do cartório, que é onde ficam os processos, e aqui a gente tem algumas alunas da faculdade que trabalham lá no cartório, né? E aqui é uma foto de uma capacitação.
que aí é feita nas dependências da faculdade de Direito, né, dentro de uma sala de aula. Essa sala de aula ali é do prédio 24, em que a gente passa por 2 semanas fazendo essa capacitação e simula audiências de conciliação, simula uma série de situações que vão acontecer no dia a dia, né? Então, como eu disse, é algo que é muito, muito rico mesmo, e a gente convida alunos que já passaram por isso e que já passaram pelo juizado para participar também dessa capacitação, né? Então, a gente vê lá no fundo aqueles que estão em pé ali, né? São 2 que já participaram do juizado e estão recebendo os calouros, vamos dizer assim. Então, a gente sempre faz essa aproximação dos calouros com os veteranos para aprenderem os alunos também pela experiência dos próprios alunos, né? Então, isso é algo interessante. Aqui a gente colocou uma estatística, né, de 2017, só para dar uma ideia do volume de processos e de atendimentos que são feitos lá. Então, triagens aqui são atendimentos. Então, vejam, por mês, tipicamente em agosto, a gente tem bastante, né? Então, 546 atendimentos. No começo do ano tem um pouco menos, 367. No final do ano, como tem Natal e tem recesso, aí tem um pouquinho menos. Mas no total, ó, no ano de 2017, foram atendidas 5.105 pessoas no juizado, né? E aí, dessas 5.105 que foram para lá, 3.461 acabaram ajuizando uma demanda lá, porque era lá que era para resolver, e 1.644 acabaram não ajuizando, porque era um problema que não era lá do juizado, era um problema penal, ou era um problema de aposentadoria, ou era um problema de família, né? E aí as pessoas foram encaminhadas, então, para outro lugar, né? Mas essa tabela aí é só para dar uma ideia do volume de trabalho que a gente tem lá, né? Então, aqui tem um outro gráfico para mostrar quais são as atividades realizadas pelo aluno para fazer a petição inicial. Não sei se a doutora Flávia quer comentar alguma coisa. Isso seria uma segunda atividade, né? Após aquela triagem inicial, sendo verificado que é possível entrar com a ação no juizado, o cidadão retorna, então, ao anexo Mackenzie com a documentação que foi solicitada. O aluno vai conferir aquela documentação e aí o aluno vai elaborar a petição inicial. O que é a petição inicial? É aquela primeira peça processual que vai inaugurar o processo, onde os fatos vão ser relatados, onde se vai buscar a fundamentação jurídica daquele pedido e onde vão ser formulados os pedidos, que são os pedidos adequados para a resolução daquele problema. Então, já é uma primeira atividade que o aluno exerce como se estivesse atuando na advocacia. Então, já é uma forma de se aproximar de uma maneira efetiva e prática da atividade exercida pelo advogado. Então, o aluno vai aprender sobre técnicas de redação processual, o aluno vai aprender a identificar qual é o pedido adequado aqui para essa questão. Se houve uma batida de carro, uma colisão de veículos, o que eu devo pedir para satisfazer o direito da parte que nos procurou? Então, é uma parte bem interessante e importante. Sempre a petição inicial vai ser realizada e redigida com a orientação do advogado, supervisor, que vai corrigir essa petição inicial, e essa petição inicial vai ser apresentada à parte interessada, para ver se ela concorda, para ver se ela está de acordo. Posteriormente, o aluno vai cadastrar essa petição inicial na plataforma do Tribunal de Justiça. Por quê? Aqui em São Paulo, os processos, eles tramitam 100% na forma digital. Ou seja, todos os processos são eletrônicos e virtuais. Para isso, existe uma plataforma do Tribunal de Justiça, que hoje a plataforma utilizada é o SAGE, Sistema de Automação da Justiça, e o aluno ele vai ter também esse aprendizado, ou seja, ele vai entender um pouquinho como funciona o judiciário,
como o processo tramita, como o processo caminha, como eu faço para cadastrar um processo, e como eu vou trabalhar nessa plataforma. Então, o aluno do Anexo Mackenzie também vai ter essa oportunidade, ou seja, de trabalhar na plataforma do Tribunal de Justiça. Então, ele vai cadastrar essa petição, ele vai agendar a audiência de conciliação, ele vai lançar os documentos no processo, então ele vai montar um processo digital, sempre sob a orientação do advogado supervisor. Posteriormente, o aluno vai orientar o cidadão sobre todo o trâmite do processo, dando a devolutiva, esclarecendo sobre o procedimento no juizado. No juizado, sempre é designada uma audiência de tentativa de conciliação. Então, o aluno vai orientar o cidadão sobre a importância da resolução amigável do conflito, sobre as vantagens de se resolver o conflito amigavelmente. E aí, ao final, então, ele vai entregar uma cópia dessa petição inicial ao cidadão, dando as orientações necessárias e intimando a parte sobre a data da audiência de conciliação, que seria o próximo passo, tá? Então, essa seria uma segunda atividade. Primeira atividade exercida, aquela que a gente falou sobre o atendimento inicial de triagem, e essa segunda atividade da elaboração da petição inicial. E isso que a doutora Flávia colocou é muito importante, porque é isso que diferencia um juizado acadêmico de um outro juizado que não seja acadêmico. Então, se, por exemplo, alguém for ao Fórum de Pinheiros, lá vai ter um juizado especial cível, só que não é acadêmico. Ou na Rua Vergueiro também tem um juizado especial cível, que é o juizado especial cível central, que não é acadêmico. Então, qual que é a diferença que a doutora Flávia destacou? É que quem vai ouvir o problema que foi trazido pelo cidadão e quem vai redigir a petição inicial, que começa o processo, vai ser sempre um aluno. Necessariamente tem que ser um aluno, né? Porque o objetivo é que o aluno aprenda fazendo, que ele seja o protagonista do seu aprendizado. E, claro, com a supervisão de advogados, com a supervisão de professores, para que o aluno possa conversar, ter um feedback, né? E ter certeza que ele está fazendo a coisa certa, né? Então, isso é muito importante porque é o que faz o juizado do Mackenzie ser um anexo acadêmico, né? Então, aqui também a gente colocou uma estatística, né, do ano de 2017, só para dar um exemplo, né? Então, por exemplo, durante o ano inteiro foram 1.784 petições iniciais que os alunos do Mackenzie fizeram, né? Um número maior até foi feito em 2018 e 2019 também, né? Porque aumentou o trânsito de pessoas ali, né? Tem a estação Mackenzie do metrô que trouxe bastante gente para lá, então, quer dizer, é um trabalho muito legal e um volume expressivo de petições iniciais aí que foram feitas nesse ano. Então, aqui tem as etapas, né? Das atividades que são realizadas no estágio, né? Então, no começo tem a preparação, na verdade, a capacitação, né? Então, os alunos eles não são colocados lá no juizado sem saber nada. Eles primeiro passam por uma capacitação para depois, aí sim, no primeiro mês do estágio, ele fica como observador, né? Sobretudo das audiências de conciliação, né? Então, ele fica ali como observador, e aí depois, né, dessa capacitação teórica e prática, ele já está apto para fazer sozinho as audiências, e aí é feito um sistema de rodízio, né? Então, tudo isso é feito com muito cuidado para que o aluno aprenda e tenha a oportunidade de ter um feedback sobre aquilo que ele está fazendo, mas que também as pessoas envolvidas não sejam prejudicadas, né? Então, tudo isso é acompanhado muito de perto pelos profissionais da Faculdade de Direito, né? E aí a gente tem as estatísticas, então o número de audiências que foram feitas, né? Então, audiências realizadas por conciliador, né? No ano de 2017 foram 1.512.
Acordos, 268, né? Então, a gente faz até um percentual de acordos por conciliador, né? Para ver se o conciliador ele está tendo uma performance dentro da média de acordos, né? Claro que não depende só do conciliador, depende muito mais das partes em conflito, né? De terem essa vontade de chegar a uma solução consensual, né? Então, a gente leva tudo isso em consideração, mas tem tido um número satisfatório aí de acordos feitos pelos alunos, né? Então, a gente também faz essa métrica para avaliar se a capacitação está surtindo resultado ou não. E aqui um gráfico com os tipos de demanda que a gente tem lá no juizado, que são de até, lembrando, 20 salários mínimos, mas tem aí a maior parte direito do consumidor, depois, em segundo lugar, reparação de danos, terceiro lugar, problemas de vizinhança e aqui outros, né? Mas normalmente é isso, né? O que a gente tem lá. Outros aqui, plano de saúde, né? Esse tipo de situação, né? Então aqui tem um resumo, né? Do que a gente colocou para vocês, do trabalho que um aluno pode realizar dentro do juizado, né? Então, desde o começo do procedimento inicial da triagem, audiência de conciliação, elaboração da petição inicial, perdão, depois a audiência de conciliação, né? E assim por diante, né? Aqui a gente colocou algumas fotos para ilustrar as atividades, né? Cartorárias, né? E de recepção e atendimento e acompanhamento de audiências, né? Então, sempre no cartório tem a orientação também, não é só no primeiro dia que a pessoa vai lá que recebe a orientação, mas depois, durante o andamento do processo, recebe informações sobre o processo no balcão, falando, né, quais são os próximos passos, o que se espera. Quando tem a sentença também, muitas vezes a leitura da sentença é feita ali no balcão por um aluno, para dar a boa notícia ou a má notícia, né? Se foi julgado improcedente o pedido ou procedente, né? E aqui também tem a recepção, né? Onde as pessoas que chegam lá são atendidas, né? Aqui a descrição de tudo que é feito, né? E os impactos que essa parceria entre a universidade e o Tribunal de Justiça tem, né? Então, não sei se a doutora Flávia quer fazer uso da palavra para comentar alguma coisa. Ah, sim, eu acho que esse slide demonstra um pouquinho a relevância do Juizado Especial Civil Anexo Mackenzie. Porque, primeiro, ele tem um impacto no desenvolvimento do aluno, já que esse desenvolvimento compreende não só a parte acadêmica, a parte teórica, mas há também um desenvolvimento pessoal. A gente acompanha quando o aluno entra, às vezes é o primeiro estágio que ele está fazendo, às vezes é o primeiro trabalho, é a primeira vez que ele tem contato com outras realidades, então ele aprende a trabalhar em equipe, porque ele aprende a trabalhar junto com os colegas, então colaboração com os colegas, divisão de trabalho, ele vai lidar com os colaboradores, com os advogados, então ele vai desenvolver essas competências interpessoais, de relacionamento, e principalmente ele vai desenvolver a prática de atendimento ao cidadão, de ouvir o cidadão, de ouvir o problema, exercer aquela paciência. Claro que a pessoa chega ao anexo Mackenzie para resolver algo que ela está vivendo, nem sempre ela está contente, né? É um problema que ela vai expor. Então, o aluno vai desenvolver essa capacidade da escutativa, de acolher aquela pessoa com que trouxe aquele problema. Então, a gente tem esse impacto direto no aluno, né? O desenvolvimento integral do estagiário, que vai ter uma grande relevância para a preparação profissional para o mercado.
Depois a gente tem um impacto direto na vida do cidadão, ou seja, o cidadão que procura o juizado é uma porta de acesso que ele tem para resolver uma questão que ele está vivendo, que às vezes ele não sabe a quem recorrer, como procurar, o que fazer. Então, isso traz o impacto da atuação da universidade junto à sociedade, principalmente a comunidade que vive no entorno do juizado. E aqui só uma questão relevante. Como o Mackenzie está situado numa região central, o fluxo de pessoas que passa por ali é muito grande. A gente sabe que a maioria da população muitas vezes trabalha no centro e reside nos bairros, né? Então, a população que a gente atende, ela é da capital toda, né? Ainda que a gente tenha que analisar se em razão da residência dela ela pode entrar com a ação ali, é ali a porta de entrada do judiciário, ou seja, a primeira porta que o cidadão vai procurar para tentar resolver essa questão. Então, a gente tem o papel da universidade junto à sociedade, junto à comunidade, ao entorno, que, em última instância, vai propiciar esse acesso à justiça. Ou seja, é um acesso direto que o cidadão vai poder se beneficiar do trabalho para poder, enfim, ter acesso ao judiciário e resolver uma questão, uma lesão ao seu direito. Então, esse impacto dessa parceria, ele tem reflexo tanto para o aluno quanto para a sociedade. E é importante destacar, né, que não é cobrado nenhum valor do cidadão para propor uma demanda perante o juizado, né? Então, todo esse serviço que é prestado através do juizado, ele é gratuito para a população, né? Não se cobra nada, né? Então, é por isso que, na verdade, o juizado desempenha esse papel fundamental de proporcionar o acesso à justiça, né? Então, muitas pessoas que não teriam condições de ter acesso ao Poder Judiciário, a propor uma demanda porque não teriam dinheiro para contratar um advogado, essas pessoas elas podem ir no juizado, que elas vão ser atendidas, vão ter um atendimento técnico de qualidade, que vai ser prestado pelos nossos alunos, com a supervisão dos profissionais do Mackenzie. Então, o Mackenzie, dessa forma, ele está contribuindo para a ampliação do acesso à justiça, né? E, ao mesmo tempo, está contribuindo para o crescimento pessoal dos seus alunos, não só profissional, né? Porque, como a doutora Flávia bem destacou, muitas vezes é o primeiro emprego, é o primeiro contato que o aluno tem com o mundo de trabalho, e isso, por si só, já enriquece o currículo, né? Porque, hoje em dia, todo trabalho que nós vamos procurar, perguntam se a gente tem alguma experiência anterior, né? E fala assim, bom, só vou ter uma experiência anterior se alguém me der uma oportunidade, né? Então, o Mackenzie procura dar essa oportunidade para ter uma experiência anterior, para impulsionar a carreira do aluno, para que ele, né, nos próximos lugares que ele for trabalhar, fale, não, já tenho uma experiência anterior, sim, né? E aí, então, tem um crescimento, como eu estava falando, profissional, mas tem um crescimento pessoal também muito grande. A gente vê um amadurecimento dos alunos impressionante, né, no final do estágio, desse período de 1 ano, né? Porque o aluno ele vai ter contato com realidades muito diferentes daquelas que ele está acostumado dentro do campus, da realidade que ele está acostumado dentro da casa dele, né? É um público muito diverso e de todas as classes sociais. Então, a gente atende até as pessoas que moram ali no bairro, no entorno, mas pessoas que também vêm de longe, que trabalham ali no centro e que também têm os seus problemas e que são tratados com a mesma atenção que a gente trata qualquer outro problema, né? Então, quer dizer, uma experiência essa do juizado que proporciona ganhos para todo mundo, para a sociedade, para o aluno, para a faculdade, né? Para os profissionais que trabalham lá, para mim,
né, para a doutora Flávia, né? Quer dizer, a gente, com certeza, cada dia que a gente está lá, a gente aprende mais e amadurece mais, né? Não tem um dia que a gente não sai de lá aprendendo alguma coisa, né? Então, assim, a única coisa é quem gosta de tédio, não vá para o juizado. Mas como eu sei que o público que está nos assistindo agora é um público que está procurando desafios, que está querendo entrar num curso de direito, eu acho que o Mackenzie é o lugar ideal e o juizado como estágio dentro do Mackenzie é muito legal mesmo. Eu acho que é imperdível. Eu acho que tem que vir ser mackenzista para sentir essa experiência real, né? E fica aí o convite meu e da doutora Flávia também para virem conhecer o Mackenzie, vir ser mackenzista e trabalhar no juizado com a gente. Bom, eu deixei aqui o meu e-mail, andrepagani.souza@mackenzie.br, para quem, se alguém tiver alguma dúvida, é só mandar nesse e-mail, e também o e-mail da doutora Flávia. Então, doutora Flávia, quiser dar um recado final aí, a palavra é sua. Professor André, eu queria agradecer a oportunidade de participar dessa apresentação, de trazer um pouquinho da atividade que a gente faz no juizado. Como o senhor mencionou, na minha trajetória, eu fui aluna da Faculdade de Direito do Mackenzie, tive a oportunidade, posteriormente, de ingressar nos quadros do juizado como advogada, isso foi em 99, e a partir daí eu acompanhei muitos alunos que tiveram essa oportunidade de fazer o estágio conosco. Na minha época da graduação, não existia o juizado, então a gente procurava estágio, sempre naquela dúvida, né? Que carreira eu vou seguir dentro do direito? Porque o direito tem uma gama muito ampla de atividades. E quando a gente está na graduação, a gente precisa fazer o estágio para buscar aquilo que a gente se identifica, buscar o nosso caminho profissional. E eu não tive essa oportunidade dentro da Faculdade de Direito na minha época da graduação. Então, eu acho que é muito relevante o Mackenzie ter essa iniciativa de contar com esse anexo, onde os alunos podem fazer um estágio que é uma extensão da universidade. E dentro desse estágio, ele vai ser recebido não para cumprir metas, para a gente buscar produtividade, não. Ele vai ser recebido para se desenvolver. Então, o Mackenzie traz essa oportunidade de ter profissionais capacitados para auxiliar, né, nesse desenvolvimento do aluno, e aí ele vai poder acompanhar diversas possibilidades da carreira. Ele vai poder verificar como é a atuação do advogado, como é a atuação do magistrado, né, já que ele vai acompanhar ali diretamente a atuação do juiz, como é a atuação dentro de um cartório judicial. Então, isso realmente é uma oportunidade única que a universidade traz para o aluno do Mackenzie, que deve ser aproveitada. E nessa minha experiência de juizado desde 1999, eu já acompanhei diversos alunos e muitos alunos que voltam assim com aquela alegria dizendo: esse foi o meu primeiro estágio, foi o meu melhor estágio. Porque eu tive a oportunidade de aprender, eu tive a oportunidade de conhecer outras pessoas, eu tive a oportunidade de entender qual lado profissional eu gostaria de exercer. Então, a gente recebe alunos que já se formaram, que entraram em carreiras públicas, da Defensoria Pública, da Magistratura, do Ministério Público. Alunos que decidiram seguir a advocacia e voltam lá como advogados. Então, é muito gratificante acompanhar como o Juizado Especial Anexo Mackenzie contribuiu no desenvolvimento desses alunos. Então, é uma oportunidade muito rica que a Faculdade de Direito traz e uma oportunidade que está aí para todos os alunos, ou seja, como o professor André falou, do primeiro ao oitavo semestre é possível fazer o estágio no juizado, né? É possível ter essa experiência. Então, realmente, algo que o aluno tem que aproveitar, porque está dentro da universidade. Então, eu agradeço a oportunidade que o professor André me proporcionou de estar apresentando um pouquinho do trabalho do anexo, tá? Espero que vocês tenham gostado da apresentação e qualquer dúvida,
consta aí nossos contatos, vocês podem entrar em contato conosco. Só uma última questão, né? Mesmo durante esse período excepcional que nós estamos vivendo, o juizado não parou as atividades. Nós estamos fazendo um atendimento remoto, estamos fazendo audiência de conciliação virtual, enfim, então o atendimento à população não parou e o anexo Mackenzie se adaptou para fazer o atendimento virtual das partes. Outra questão relevante aí que a gente tem que observar, porque mesmo nesse situação excepcional, o cidadão continua com a possibilidade de ter o auxílio do anexo Mackenzie para o acesso à justiça. Tá? Muito obrigada, então, professor. Imagina, eu que agradeço e muito bem lembrado. Esse ponto final que a doutora Flávia tocou é muito importante. Né? A gente não parou, a gente continua atendendo de acordo com as normas do tribunal, né? Estamos atendendo aí via plataforma Teams, estamos fazendo audiências de conciliação, triagem, propositura de demandas, tudo da forma remota. Né? Então, foi muito importante tocar nessa questão. E outra coisa que eu tinha me esquecido também, que eu lembrei agora, o aluno que completar o estágio, ele ganha um certificado do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, que serve como critério de desempate em concurso público, né, para a magistratura. Então, quem estiver pensando em ser magistrado aqui no Estado de São Paulo, também é mais um motivo para participar desse estágio. Né? Vai ganhar esse certificado que serve como critério de desempate num concurso público para a magistratura aqui no Estado de São Paulo. Tá bom? Então, é isso. Agora falamos tudo. Né? Então, mais uma vez, obrigado pela participação, doutora Flávia, obrigado pela atenção de todas, de todos, e fica aqui o nosso convite para vocês virem ser mackenzista e fazerem estágio com a gente lá no juizado. Obrigado, tchau, até uma próxima. Obrigada, tchau, boa tarde. Tchau. Até logo.